Nos últimos dias, um caso tem chamado muito a atenção da opinião pública. O assassinato de um jovem cometido por outro jovem em uma praia paulista no ano de 2004. Eu não pretendo aqui, nem tenho absolutamente nenhuma autoridade para isso. Eu não quero apontar culpados, inocentes, enfim, mas discutir e tentar entender, junto com você, alguns fatores que envolvem esse crime. E para isso eu recebo hoje 3 amigos. Primeiro, o doutor Sergei Cobra. Obrigado, querido, por ter vindo mais uma vez. Você já é nosso parceiro. Prazer é meu, Rony. Obrigado, querido. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Luiz Flávio Dusso, outro querido amigo. Prazer. E o jornalista, companheiro dessa casa e seguramente mais íntimo, amigo, é o Mauro Chaves. Obrigado, querido, mais uma vez por sua participação. Já é parceiro mesmo, esse é mesmo. Boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Uma honra. Agora, doutores, como eu disse anteriormente, vamos falar de fatos que estão ao redor desse caso e eu não tenho nenhuma autoridade, nem conheço jurisprudência, por isso vocês estão aqui. Por exemplo, a idade do promotor, eu fiquei um pouco assustado quando eu soube da idade. Quais são os requisitos básicos para ser promotor de justiça? A idade é levada em conta, que eu não sei, para esse cargo? Na verdade, o promotor, ele precisa ser um bacharel em Direito, ter cursado uma faculdade de Direito e ter exercido a advocacia. Aí há um prazo de 3 anos, ele se submete a um concurso público, ele faz prova para verificar os seus conhecimentos técnicos, ele é submetido também a uma avaliação, uma prova oral, um exame psicotécnico, digamos assim, e ao final ele é aprovado e ingressa na carreira por 2 anos provisoriamente. Durante esses 2 anos iniciais ele exerce a sua atividade, mas ele não tem a chamada vitalicidade. O cargo não é para a vida toda. Ao final dos 2 anos é feita uma reavaliação e aí sim ele passa a se tornar um promotor vitalício. Esses são os requisitos fundamentais. Tá, agora, Sergei, a idade não entra nessa história? Só um parênteses, eu não concordo que você não tenha autoridade para falar sobre o assunto. Você tem muito conhecimento, muita cultura. E isso é reconhecidamente... Amigo, não vale. Vale sim, porque aquela vez que eu estive aqui no seu programa discutindo questões de justiça, que é onde eu quero chegar daqui a pouco, assuntos que envolvem o poder judiciário, foi muito elogiado, não só a sua percepção, mas o seu conhecimento a respeito desses assuntos. Por favor. Isso é importante que se faça essa ressalva. Por favor, Sergei. Em segundo lugar, eu sou favorável a ter a limitação na lei para o promotor de justiça e para o magistrado. Por quê? Ela não existe? Não existe. O que existe é a obrigatoriedade de uma prova, de um período na advocacia de 3 anos, em que o promotor e o magistrado são submetidos. Agora, são tão importantes essas funções, são funções de Estado, do poder mais importante de uma república, que é o poder judiciário, que deveria sim ter uma idade mínima. Na última reforma do judiciário se tentou colocar isso, mas não passou esse projeto nesse ponto. Agora, o mais importante de tudo é que essas pessoas que são munidas, assim como a advocacia, é importante, o Mauro Chaves, que conhece bem esse assunto e se diz até um provocador dos advogados, é importante colocar sempre o advogado nesse contexto de administração da justiça. Todos esses profissionais são especialíssimos, Rony. Tem que ter uma severa avaliação. Nós estamos aqui com o nosso líder da classe, que é o nosso presidente da OAB de São Paulo, e nós podemos garantir, na OAB nós punimos advogados. Nós expulsamos, eu participo do conselho, nós expulsamos vários advogados com conduta reprovável, que nem chega a ser assassinato. Agora, a magistratura e o Ministério Público precisam fazer o mesmo papel, porque eles também representam um poder importantíssimo que julga a todos nós. Deixa eu só colocar um dado a mais, até para essa reflexão, principalmente para a população que está nos ouvindo.
O promotor ele tem uma função importante, porque ele detém o direito de processar criminalmente alguém. É só ele que detém esse direito. Agora, o juiz é aquele que decide sobre a vida do indivíduo. E a tese que se discutiu bastante é a necessidade de uma idade mínima, onde o indivíduo teria uma vivência mínima para poder decidir sobre a vida de outro. Porque hoje, com 25, 26 anos, já se torna um juiz, já se torna um promotor. Com 20 e poucos anos, teria vivência suficiente para decidir sobre a vida de outra pessoa, essa maturidade, essa experiência de vida. Não seria mais interessante fixar, por exemplo, 30 anos? Espera viver um pouquinho mais para poder decidir sobre a vida dos outros. Para a gente é um menino, né, Mauro? Agora, eu me lembro que uma vez o Mauro colocou uma história que eu achei muito importante, que a opinião pública acompanha casos como esse. Acho que foi no Estadão que você escreveu isso, né? Através da mídia, né? E a mídia, em sua maioria, só fala nos casos quando eles estão quentes. De repente, cai no esquecimento. Isso tem sido... Você me lembra que você estava... Faz tempo que você escreveu isso. Talvez você não se lembre, mas eu me lembro, como seu leitor. Agora, o que seria preciso fazer para que essas coisas... que a população não deixasse, em gíria nosso coloquial, não deixasse barato essa história? Rui, que a vida das pessoas é uma coisa importante, como falou o Dulce agora. O grande problema, Rony, é o seguinte, é o limite que existe, né? Todos nós temos limitação de espaço nos jornais, na televisão. A quantidade de crimes é a mesma coisa que corrupção. Falas assim, mas vocês estão falando só desse escândalo e os escândalos anteriores, e etc. Existe um certo limite. Quer dizer, é muito difícil a gente... Senão, quantas páginas seriam necessárias que houvesse no jornal para que se você constantemente... Eu lembro, por exemplo, nós estamos falando desse promotor. Eu lembro de outro promotor, aquele Igor, né? Que foi condenado, sumiu há quase 7 anos, 6 anos, 7 anos. Foragido. Está foragido, foi condenado. Né? Ninguém sabe. Pois é, que matou a esposa grávida, etc e tal. Quer dizer, está por aí, né? É Igor, não sei, nem lembro o sobrenome dele qual é, né? Esses casos todos que ficam. O caso, por exemplo, que o Sergei tem cuidado do Pimenta Neves, que foi já condenado também há 7 anos e está solto por aí, com namorada nova, indo nos bons restaurantes, etc. Matou uma colega, um tiro nas costas, premeditado. Então, é muito difícil que se todo dia fique se dando isso. Mas eu queria entrar nessa coisa da maioridade, essa coisa da idade, que eu acho que é mais importante, Rony, do que a idade do promotor, etc., é a discussão da maioridade penal no Brasil. Porque, veja, uma coisa que eu gostaria de jogar e provocar os colegas advogados é o seguinte: apenas 4 países do mundo, a saber, Guiné, Venezuela, Colômbia e Brasil, só 4 países do mundo, que adotam a maioridade penal aos 18 anos. Será que só esses países, essas sociedades desses 4 países, são mais sábias do que a sociedade da Inglaterra, da França, da Itália, do Canadá, dos Estados Unidos, onde em todos os países a maioridade penal é muito mais baixa, e tem de 14, de 15 anos, de 16, até de 12? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Eu não queria. Ele já fez essa pergunta no jornal, no Estadão, que eu li. Eu não vou fugir a sua pergunta, não. Só voltando um pouquinho ao foco da imprensa. Eu acho fundamental o papel da imprensa. Eu sou daqueles advogados entusiastas da imprensa na área criminal. Eu acho que não prejudica. Tem algumas pessoas que entendem que não, que é a exposição do réu. Eu acho que o réu é um momento maior dele mostrar à população, se ele tem alguma coisa a se defender, quando a imprensa noticia. Além, é claro, do papel fiscalizatório. A gente tem deficiências na administração da polícia, na investigação, e a imprensa vem cumprindo um papel fundamental. Eu não sou daqueles que colocam a culpa na imprensa em nada. Eu acho a imprensa ótima, tem que atuar. Tem problemas, mas nós vamos resolver isso dentro da democracia. Para responder a sua pergunta, eu acho que hoje, eu já fui contra no passado, porque não vai resolver, tá? Não é esse o foco da preocupação. Pode-se reduzir a maioridade, até porque eu acho que com o tempo, a adaptação, a readaptação da lei, tudo tem que ser modificado ao longo do tempo. E hoje eu acho que 16 anos... Esse jovem já tem condição de entender o caráter criminoso desse
provável ilícito que ele venha a cometer. Mas uma coisa eu te garanto, Mauro, isso não vai resolver a situação.